mas está de boa agora. Só não dá pouco eu não consegui dormir com essa dor. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela e vocês me dizem se está tudo ok. Está aparecendo aí para vocês já? Está carregando, né? Vou ver. O colega minha dizendo que sou eu comigo. O colega é com medo. Vamos lá, vocês estão vendo a tela aí? Tá de boa? Tá. Sim, né? Então vamos lá. Então, pessoal, ontem o que a gente fez? A gente calculou os fios dos circuitos, tá? Então, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai calcular os disjuntores, tá? Os disjuntores e a gente vai calcular os circuitos gerais, tá? Então, como é que funciona na prática lá, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá, né? Então vamos lá. Então, lá na casa de vocês vai ter um quadro de medição, esse quadro aqui, tá? Esse quadro de medição, ou ele fica lá no poste, que tem o que a gente chama de olhão hoje, né? Que aí o cara vai lá ler, ou ele fica dentro da tua casa, ou então assim, pro lado de fora, tá? Então, esse quadro recebe lá de cima os fios e dele sai para o nosso quadro de distribuição que fica dentro da nossa casa, tá? Então, esse circuito que a gente chama, que vem lá do quadro de medição, tá? Que vem lá do quadro de medição e vai para o nosso quadro de distribuição, os dois fios fases, a gente chama de circuito de alimentação, tá? Então, como é que eu calculo? A gente calculou os fios desses aqui, ó, né? Os que vão para dentro de casa, os circuitos terminais. Como é que eu calculo a fiação desse circuito de alimentação? E aí, esse circuito de alimentação a gente não calcula, tá, pessoal? A gente vai na norma e vai diretamente olhar ela. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai lá na norma, que é essa daqui, que é a norma da Equatorial, e aí a gente procura aqui fornecimento, tá? Deixa eu ver se vai aparecer se é fornecimento. Provisório. Lá embaixo. Deixa eu botar outro nome. Deixa eu ver. Monofásico, que vai aparecer lá embaixo. Tá aqui, ó. Então, vocês se lembram que a gente fez aquele cálculozinho de VA, né? Então, nossa ligação ela vai ser bifásica, né? Então, eu já sei que vai ser bifásica. Por quê? Porque aqui, ó, quando a gente fez o cálculo, deixa eu abrir aqui o Excel, quando a gente fez o cálculo de carga, quanto é que deu? Deu 14.858. Então, se a gente for olhar aqui na norma deles lá, até 15 mil é bifásico, tá? Então, são duas fases, mais um neutro que eles vão fornecer. Tá, então isso eu sei, né? Isso eu já sei. Aí, professor, mas qual é o cabo que eu vou puxar lá do quadro de medição para o quadro de distribuição? Aí eu venho nessa tabelinha aqui embaixo, ó. Lembrando, pessoal, isso é o caso da Equatorial. Se vocês forem para outro estado, forem morar em outro estado, aí vai ter lá a norma do estado que vocês vão estar trabalhando, tá? Então, por exemplo, carga instalada é monofásica, né? Então aqui não é. Então seria aqui, ó. A carga instalada, dimensionamento do ramal de ligação de entrada de 127.220, tá? Então a carga instalada é bifásica até 15 mil. Então a gente vai olhar aqui, ó. Então vamos lá. O disjuntor termomagnético, ele vai ser de 70 amperes, tá? Ele é obrigatório ser de 70 amperes. Eu já vou até anotar aqui, tá? Deixa eu anotar em algum ponto aqui. Porque vai servir para a gente depois, tá? Para eu não ter que voltar. O disjuntor de 70 amperes, o disjuntor que eu vou usar. Qual é esse disjuntor, professor? Esse daqui, pessoal, ó. Esse o geralzão, tá? Que vocês vão usar geral. Vamos continuar aqui. O cabo, pode ser cabo de alumínio, mas não é esse que a gente vai usar.
Esse bem aqui, ó, condutor isolado fornecido pelo cliente, fase, neutro, vai ser de, ó, vou pegar aqui, ó, vai ser de 10, ó. 10 e 10. Então, o cabo de entrada vai ser de 10 milímetros, tá? Então, esse cabo aqui, ó, que eu mostrei, que vem lá do circuito terminal do quadro de medição para o quadro de distribuição, ele vai ser de 10 milímetros. Eu vou anotar aqui para eu não esquecer depois, tá? Cabo de 10 milímetros. E aí, por último, eu vou olhar aqui qual vai ser o eletroduto, conduíte. Conduíte vai ser de meia polegada, porque aqui é em polegada, tá? Depois a gente vê qual é o equivalente em milímetro. Conduíte, meia polegada. Pronto, então, da alimentação já está tudo certo, tá? O que eu fiz? Eu fui lá na norma, peguei a quantidade de VA que a gente já tinha calculado e só abstrair a informação lá da norma, tá? Então, eu vou até amarelar aqui para a gente saber o que é. Tá? Deu para entender como é que faz esse do circuito de alimentação? Deu, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá? Uma vez eu estava dando aula, caiu. Estou ouvindo sim, professor. Sim, então tá. Então, o que a gente está fazendo, pessoal? A gente pegou, fez o dimensionamento desse cabo que sai lá do quadro de medição, lá do olhão, lá que fica no poste de vocês. Vai ter que ter um cabo para chegar lá no nosso quadro de disjuntor, tá bom? Então, isso daqui foi o cálculo primeiro. Morreu. Então, isso daí a gente já sabe, tá? Então, a primeira informação que a gente pegou hoje. Então, vamos lá continuar. Só que você se lembra que cada circuito desse, ele precisa de um disjuntor, né? Então, a gente calculou o cabo, e cada disjuntor desse, né, ele vai ter que ter uma medida. E como é que eu faço esse cálculo, tá? Aí a gente vai ver agora, tá? Então, no nosso caso aqui, vão ter quantos disjuntores? Fora aquele geral que a gente já calculou. Vou até abrir errado a planilha, né? Deixa eu só abrir a planilha, se ela está aqui. Quantos disjuntores a gente vai ter nessa nossa divisãozinha de circuito aqui? Quanto tu acha, Ké? Quanto, Caio? 15? 6. Não, fora o... Deixa eu ver Fora se é 6, aquele né? lá. Fora o grandão que a gente acabou de calcular, né? É 7, né? Eu que estou levantando a... Ó. Deixa eu fechar. Diga, professor, qual a sua dúvida? Levantou a mão aí. Tá. Então vão ser 6 disjuntores, sendo 1, 2, 3, 4 monopolar e 1, 2 bipolar. Tá? Então nós vamos ter esses 6 disjuntores. Agora a gente vai calcular como é que a gente vai calcular cada um desses, porque os disjuntores, eles podem ser, pessoal, deixa eu passando aqui, eu ia falar sobre isso, mas deixa de mão. Os disjuntores, eles podem ter dois tipos, né? É o que a gente chama de NEMA, que é esse aqui pretinho, acho que você já deve ter visto. E esse novo aqui, que é o DIN, tá? Aqui em casa esse preto aí. É o NEMA, né? O padrão NEMA, que se chama. Tá? Então, e esses disjuntores, pessoal, eles não têm só essa característica de ser preto ou branco, né? Os disjuntores também têm classificações, que é a classificação A, B e C. Bora ver o que é cada uma dessas. Ó, o B, pessoal, esses textos aqui eu peguei daquela apostila, tá? Que eu mandei para vocês. O B é o disparador magnético, atua entre 3 e 5 vezes a corrente nominal, é destinado para alimentar carga de natureza resistiva, como chuveiros, aquecedores e lâmpadas incandescentes. Então, quando tu for usar no chuveiro, tu vai pedir lá o disjuntor B, tá? O C, disparador magnético, atua entre 10 e 5 e 10 de corrente, é destinado à proteção dos condutores, que alimenta carga de natureza indutiva, como lâmpadas, fluorescente, eletrobombas e compressores, e assim vai, tá?
Então, para nós aqui, ou a gente vai usar o B, ou a gente vai usar o C, tá? Porque o B a gente vai usar em chuveiros, aquecedores, e o B e o C a gente vai usar em tudo quanto é lugar, tá? O D, o disparador magnético de 10 e 50 amperes, é destinado à proteção de condutores que alimentam carga de natureza fortemente indutiva, como transformadores e demais cargas com elevada corrente de partida. Então, assim, o uso desse daqui é um uso mais industrial, tá? Então, a gente não vai usar esse. Então, ou vai ser B ou vai ser do tipo C, tá? Só a título de informação. O B vai ser para chuveiros e o C para o resto das casas, das coisas, tá? E aí, quais são os padrões que nós temos, pessoal? Nós temos, de monofásico, do tipo NEMA, nós temos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, tá? E o que é isso? 70 amperes. Ele aguenta até 70 amperes, tá? E aí nós temos de 15 amperes, aí ele aguenta até 15 amperes, de 20 aguenta até 20 amperes, e assim vai. Do tipo DIN, nós já temos 10, 16, 20, 25, 35, 32, 40, 50, 63, 70 e 80. Tem até maior, tá? Eu posso escolher um ou outro, tá? Pode, pessoal, não tem diferença. Mas se tu começou a usar o NEMA, tem que usar todos os NEMA, entendeu? Se tu usou todo DIN, tu tem que usar todos os DIN, tá? E aí, esse negócio, ele aguenta até 70 amperes. Na verdade, é o seguinte, o disjuntor, ele dispara quando ele chega a 80% desse valor, tá? É por isso que a gente também não pode usar um disjuntor muito alto para qualquer circuito. Cada circuito depende do seu disjuntor certo. Por isso que a gente faz um cálculozinho. Porque quando chega em 80%, quando sobrecarrega, né, quando esquenta, a 80% ele dispara. Então, se eu colocar um bem maior, o fio vai queimar e ele não vai disparar. Tá? Entenderam? Por exemplo, o de 20 amperes. Eu botei lá para minha tomada. Ele é de 20 amperes. Então, 20 amperes, 80% vai dar... Quanto é? Mais ou menos uns 16 amperes, né? Mais ou menos. Ele aguenta. Então, assim, quando a fiação esquentar e ele esquentar junto, quando chegar em 16 amperes, ele vai disparar, ele vai desligar. Então, vai desligar a fiação. Vamos supor que eu ponho um de 40 amperes. Então, esse daqui ele vai disparar lá com os seus 32 amperes, mais ou menos, né? Eu não fiz o cálculo, mas é mais ou menos isso. Ou seja, o fio vai pegar fogo e ele não vai disparar, tá? Então, por isso que a gente precisa colocar a amperagem do disjuntor certinho, tá, pessoal? E agora a gente vai calcular como é que faz isso, tá? Só para lembrar aqui, nós temos o disjuntor geral, tá? Nós temos o DDR, que é o disjuntor residual, e aqui embaixo nós temos os menores, que é de cada um circuito. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5, circuito 6, circuito 7, circuito 8. Então esse é o geral, que a gente olhou na tabela lá da equatorial, e esse agora a gente vai calcular esses menores aqui. Como é que funciona aqui? Ó? Tem um disjuntor geral, que é o que a gente olhou lá na tabelinha lá da equatorial. Nós temos esse DR, que é um disjuntor residual de 30 MA, né? É obrigatório ser esse. Esse de surto aqui, o pessoal quase não usa, mas é obrigado também usar, tá? Que é contra raio. E aí nós temos aqui os menores, né? Que é os do circuito. O do chuveiro é bifásico, 2 fases. O do outro chuveiro também bifásico. Aí nessa casa nós temos tomadas de 220, então também 2 fases, porque é fase 220, né? E aqui esses menores, é tudo uma fase, mono, 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 tá? Então isso daqui vai ligar iluminação, tomada 220, chuveiros, tá bom? Aí nós temos o barramento de neutro, que vai vir lá de fora um fio grosso, vai ligar aqui o neutro, e daqui desses menores vão sair os dos circuitos também, tá? E aqui o de terra, vai vir lá da rua também, lá do nosso terreno, e aí vai grudar aqui, daqui vai sair os outros para dentro da casa, tá? Tá, eu falei e não expliquei como é que calcula. Tá, então vamos lá. Como é que a gente calcula isso, pessoal?
Aí se der para vocês anotarem em algum lugar isso, tá? Que eu não fiz aqui. Então, assim, a corrente do disjuntor que nós vamos usar, ela tem que ser menor ou igual ao IZ e maior ou igual ao IP, tá? Então, menor ou igual ao IZ, ou então maior ou igual ao IP. Então, vamos lá. O que é o IP, pessoal? O IP é a corrente de projeto, a corrente corrigida, corrente corrigida de cada circuito. O ID é o que a gente vai saber do disjuntor. E o IZ é a corrente máxima admitida pelo circuito. Onde é que eu olho isso? Lá naquela tabelinha lá em cima, tá? A gente vai já fazer um exemplo. Corrente máxima suportada. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer um exemplo do nosso projetinho aqui, tá? Tá, presta atenção agora, tá, pessoal? Presta atenção agora. Como é que eu vou calcular isso? Ó, vamos calcular qual vai ser o disjuntor do circuito 1. Então vai ser a corrente corrigida, né? Então vai ser 9,21. Então vou botar aqui, ó. A corrente de projeto vai ser 9,21, tá? Então, maior ou igual ao ID que a gente quer saber. Qual é o IZ? O IZ, pessoal, a carga máxima que o fio aguenta. Então, vamos ver aqui. Foi um fio de 1,5, né? Então, vamos lá ver qual é esse Z. Aqui em cima, nessa... Oxi. É aqui, ó, nessa tabela aqui, ó. Então, aqui é o B1, né, que a gente estava fazendo, 1,5. Ele aguenta até 14. O fio de 1,5, ele aguenta até 17 amperes. 17,5 amperes, tá? Então, o IZ é esse daqui, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui, porque tá complicado aqui para vocês entenderem. É uma coisa ligada com a outra, tá? Então, o que é o IZ? Eu vou ver lá qual é o condutor que eu estou usando, é de 1,5. E aí eu vou ver qual o método é o B1, né, o 2. Então, eu vou fazer o cruzamento aqui, ó. Pá, pá. Então, o IZ é esse número aqui, ó. Tá bom? Então, vamos botar lá no nosso cálculozinho lá. Então, o IZ aqui é 17,5. Então, o nosso disjuntor, ele tem que estar entre 9,21 e 17,5. Então, qual é esse disjuntor? Bora olhar aqui na tabelinha que a gente tem lá. Pode ser o de 10? Pode? Não, Pode. não, Pode. pode. Ah, Por quê, ó? Tem que estar entre tá entre 9 9 e e 21 17, tá entre e 9 e 17. 17. Pode ser o de 10? O de 10? Pode. Tá? E pode ser o de 16? Também. Tá? Então vamos lá. 10 Melhor ou melhor não? amperes. Como é? 16 amperes. Tá, professor, mas qual eu coloco, então? Aí a gente vai fazer uma provinha, que a prova é um testezinho, tá? Como é esse testezinho? A gente vai multiplicar esse valor de corrente por 1,15 para ver qual é que vai suportar, entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver se é isso. Qual é que a gente vai usar? Então, 9,21 vezes 1,15. Faz esse cálculo aí para mim, por favor. Quem tiver aí com o celular. Não, deixa que eu faço aqui. 9,21 vezes 1,15. Ó, deu 10,59, tá? Então passou do nosso 10 aqui.
Então, a gente não vai usar esse, a gente vai usar o de 16, tá? Deu para entender a prova dos nodes aqui? A Professor, gente esse pega o valor do 1,50 dá um, IP. Como é? Ah, esse daqui esse é uma constante, 1,5, tá? Daqui é um teste. mas Esse sempre assim. 1,15 é uma constante, tá? É tipo é porque a gente calcula 15% a mais para ver se o disjuntor vai aguentar, entendeu? Quando a gente multiplica 1,15, eu tô acrescentando 15% de carga, tá? É como se eu estivesse acrescentando 15% de carga. Tá bom? Então é uma constante, tá? Deu para entender? Então aqui a gente, no primeiro circuito, a gente vai usar um disjuntor de 16, tá? Então eu vou anotar aqui, ó. 16 amperes, tá? Tipo monopolar, tá? Então vamos fazer agora do TUG do banheiro, do quarto, da sala. Então a corrente de projeto é 18, vamos fazer aqui. Só para ficar fixado. Então vou apagar isso daqui, o resto, para a gente fazer o de maior ou igual. Então vamos lá. Aqui a corrente de projeto é 18 lá, né? Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu vou fazer de cada um, pessoal, ó, de cada um. 18, a corrente corrigida, tá? Então vamos lá. Voltando lá para a nossa normazinha aqui. Então 18 tem que ser maior ou igual o ID que a gente quer saber. E o IZ, a gente vai ver agora. O IZ lá é 2,5 que eu estou usando, né? Então o IZ aqui, ó, 2,5 vai ser 24 amperes, tá? Aí eu vou botar aqui, ó, 24 amperes. Então, um valor que esteja entre 18 e 24 amperes. Vamos ver lá. O único que está entre isso é o de 20 amperes, ó. Então, o nosso aqui vai ser de 20 amperes. Aqui não tem nem cálculo para ver qual é, tá? Por quê? Porque só tem esse. Entre 18 e 20 e 24 só tem esse de 20, ó, tá? Então não fiz nem cálculo para saber, para tirar a prova dos 9, tá bom? Deu para entender, Elcio? Caio, tá entendendo, Caio? Volta lá de novo, professor. Naquela Olha aqui tabela lá. é monopolar, que vai ser 20 amperes. A tabela. A outra lá que você tava vendo pra encontrar esse 20 amperes aí. Isso, essa daí. Tá, esse daqui É o 20, né? porque eu estou usando o padrão DIN, tá? Eu vou usar o padrão DIN. Aí eu tenho que ver aqui, ó. Só tem o de 10, o de 16 e o de 20 e 25. E aí, pelo cálculozinho aqui, tem que estar entre 18 e 24. O único que está entre 18 e 24 é o 20, porque o 16 é menor que 18. Tá? De boa isso, é bem simples assim. Entendi. Tá, agora eu vou fazer de tudinho, tá, pessoal? Da área de Beleza. serviço. Da área de serviço deu 20,25 amperes, né? E está usando um fio de 25, de 2,5. Então vamos lá. Não apaga se tiver. Quando sai, apaga. Então, 20 e 25, maior ou igual ao ID, e o IZ é de 24, tá? Vamos ver aqui se tem algum que se encaixe nisso. Aqui a gente já não vai ter, ó. Ah, poxa merda, como é que apaga isso? Peraí, deixa eu apagar aqui. Então tá, entre 20 e 20.
seria entre 20 e 24, né? Não vai ter nenhum, né? Então, a gente vai usar o de 25, tá? Vai usar o de 25 nesse caso aqui. Porque não tem nenhum intermediário aqui. Então, a gente vai usar esse maior aqui, tá bom? Então, aqui seria o de 25. Por quê, professor? Porque não tem nenhum que esteja entre 20 e 24. O próximo que vai ter é o de 25, tá bom? Deu para entender porque eu usei o de 25 aqui, nesse caso? Eu. Deu para entender? Deu, né? Então, vamos lá. Então, eu vou botar aqui o de 25 amperes mono. O da cozinha deu 21, eu já sei que vai ser o mesmo, tá, pessoal? Então, eu vou botar também, 25 amperes. Professor, como é que o senhor sabe? Porque entre 21 e 24 vai ter só esse de 25, tá? Tá, agora vamos fazer o do ar-condicionado, aqui, ó. É 10,14, 2,5. Esse daqui tem bilhões, tá? Vamos ver lá como é que a gente vai fazer. Vou apagar aqui esse negócio. O lá, ó, corrente corrigida deu 10,14, então tem que ficar entre. E aí é 2,5, então vai ser 24 aqui. Entre 10 e 24 nós temos o de 16 e o de 20, tá? 16 e 20. Vamos fazer o cálculo aqui. Provavelmente agora vai dar 10,14 vezes 1,15. Vamos ver se vai passar. Obviamente que não vai, né? Mas vamos fazer o cálculo aqui. 11. Ponto quanto? 66? É. Então, o ID aqui deu 11,66. Qual o próximo depois desse valor? É o de 16. Então, a gente vai usar o de 16 amperes aqui no ar-condicionado, tá? Não fica mais estranho, a tomada vai usar 25, mas porque aqui tem muito mais carga, ó. Tem mais carga instalada aqui nesse daqui. Tá? Então, vai ser bipolar agora, 16 amperes. Tá bom? Esse aqui eu também já sei que vai ser bipolar. Agora eu vou calcular qual é. Ele é de 34, tá? E o cabo dele é 6. Esse aqui já vai mudar um pouquinho, tá? Vamos lá. Então, o IP é 34, não sei lá. Enfim, vou botar 34, que eu esqueci. O ID. E o IZ, eu vou lá olhar. O cabo lá é 6, tá? 6 milímetros. O cabo de 6 dele é 41, ó. O IZ dele é 41. Vamos lá. Aqui, 41. Então, tem que ser um disjuntor que esteja entre 34 e 41 amperes. Vamos ver qual é que tem aqui. Nós temos o de 50 só temos de 40 e de 50. Quanto é lá? É 41, né? Então, nós temos só o de 40, tá? Aqui, ó, o único disjuntor que está entre 34 e 41 é o de 40. Então, a gente vai usar o disjuntor de 40. Tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ser o de 40. Descartar. Aí eu vou complementar aqui, ó. 40 amperes. Pronto. Morreu. É só isso, tá, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? O Daniel, tá tranquilo? Tá tudo tranquilo, né, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? É jogo rápido, isso não tem muito segredo. Então, a gente já tem os disjuntores certinho. Tem os cabos lá de externo, tá? E aí, agora, o que falta calcular? Tá, o disjuntor residual. Vamos lá. Já calculou os disjuntores menores, agora a gente vai calcular o disjuntor residual. O disjuntor residual, pessoal, ele é obrigatório por norma, tá?
Então, assim, o ideal era a gente colocar cada um, todo lugar que tivesse água, copa, banheiro, a gente colocaria um disjuntor residual. Mas muitas das vezes a galera não quer colocar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um disjuntor geral junto com o disjuntor normal. Aí, como é esse cálculo? Por exemplo, o nosso lá deu 70. Não foi? O nosso geral deu 70 amperes. Então, eu vou botar do lado dele, vai ter um outro disjuntor residual. Vai ter um DDR, né? Então, vai ter um DIN, que é o disjuntor normal, e vai ter o DDR. Aí, o DDR, basta olhar nessa tabela aqui. Se eu tenho de 70, 80, eu vou botar um de 80 aqui. Então, não tem mistério. É só olhar a tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui, tá? O disjuntor, aqui tá até errado, é disjuntor, tá? Disjuntor diferencial residual, tá? Então, eu vou botar no geral 70, aí eu vou vir aqui nessa tabelinha, ó. Se eu tenho de 70, eu vou botar o de 80. Se fosse de 50 ou 63, aí eu ia botar de 63. E assim vai, tá? Por último, pessoal, esse disjuntor residual, pessoal, geralmente vocês não vão ver na casa de vocês. É muito difícil o pessoal colocar, tá? Mas ele é muito importante porque ele evita choques, tá? Choque elétrico de contato, de a pessoa pegar, uma criança meter o dedo numa tomada, então ele percebe que está tendo uma fuga de energia e aí ele dispara, tá? Vamos lá, pessoal. E aí, por último, agora, a gente vai ter o dimensionamento dos eletrodutos. O que é eletrodutos? Os eletrodutos são os conduítes, é essa parte onde fica os cabos passando, tá? Então, por norma, a gente tem que usar, no máximo, 40% desse... Entrou alguém aqui, tá ligado? Entrou não. Tá dando uma câmera aqui. Então, por norma, a gente tem que usar, no máximo, 40% desse cabo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu calculo isso? Não tem cálculo. Tu vai lá e olha. Por exemplo, a quantidade de cabos que tem dentro, tá? Do eletroduto. Então, vou pegar aqui a plantinha só para te dar um exemplo. Eu vou calcular qual é o diâmetro desse... Deixa eu pegar esse aqui. Qual é o diâmetro desse eletroduto bem aqui, ó? Que está passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios dentro dele. Vamos lá dar uma olhada como é que vai. Como é que a gente faz. Então, 8 fios, né? Então, 8 fios de quanto? Eu vou dizer que é 2,5, tá? Mas aí depois tem um cálculozinho. Então, 8 fios de 8, né? De 2,5, ó. O fio é 2,5, tem quantos? Tem 8. Então, vai ser um eletroduto de 20 milímetros. Tá? Vamos pegar outro trecho, para dar um exemplo. Vamos pegar esse trecho aqui, ó. Sei lá, esse trecho bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fios de 1,5. Ou de 2,5. Então, 5 fios de 2,5, né? 4, 8. Então, a gente vai considerar aqui 8. Então, a gente vai usar de... Deixa eu apagar aqui que tá ruim. São 5 fios de 2,5. Não tem, né? Então, a gente vai colocar o de 8. Tá? Aí vai ser de 20 também. Mas, professor, lá não tem só cabo de 2,5. Tem cabo também de 1,5. Tem cabo de 6. Tá? Aí a gente vai fazer uma conversão. Presta atenção agora, tá, pessoal? É meio complicadinho isso. Presta atenção, tá? Ó, essa tabelinha aqui é uma tabela que faz a equivalência de cabo, tá? Então, como é que a gente usa ela? Presta atenção aí, ó. Acorda aí, quem estiver dormindo, dá uma acordada aí. Aqui é o exemplo, tá? Nós temos um cabo, 2 cabos.
Esses dois cabinhos aqui, cada um é um cabo. 1, 2, 4 cabos. 4 cabos de 1,5. 1, 2, 3. 3 cabos de 2,5. 1, 2, 3, 4. Não, aqui é 3 cabos de. E 3 cabos de 4 milímetros, passando nesse trecho aqui, ó. Tá? Então, nós temos 4 cabos de 1,5, 3 cabos de 2,5 e 3 cabos de 4,5. Como é que eu sei? Olhando, tá, pessoal? Daqui eu tô lendo o projeto aqui, ó. 1, 2, 3, 4 de 1,5. 1, 2, 3 de 4. 1, 2, 3 de 2,5. Aí, como é que eu faço essa equivalência? Tá? Vamos lá. Eu vou escolher qual é a equivalência que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero transformar todos esses cabos em cabo de 1,5, por exemplo, tá? Aí vai ser baseado nessa medida, tá? Não, eu quero transformar todos esses cabos em 4. Aí vai ser baseado nessa medida. No nosso exemplo aqui, nós vamos transformar todos em 2,5, que é a medida mais padrão que a gente usa, que mais tem no cálculo, tá? Então, como é, ó, vou pegar 2,5, então tá aqui, ó, 2,5, tá? Eu vou transformar todos em 2,5 também. Desculpa. Eu vou pegar aqui, ó, 2,5, que é o que eu quero transformar, tá? Então, vamos lá. Aí, esse daqui, ele vai me dar fatores. Fatores, então, é essa linha aqui que eu vou trabalhar, ó. Essa linha aqui que eu vou trabalhar, ó. Eu escolhi aqui para qual eu quero transformar e vou usar essa linha aqui, ó. Tá? Então, eu tenho 4 fios, 4 cabos de 1,5 e quero transformar eles em cabos de 2,5. Transformar entre aspas, tá, pessoal? É só fazer a relação. Então, eu venho aqui, ó, 1,5, o fator de potência dele aqui, o fator de transformação, é 0,71. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 vezes 0,71, tá? Esse 4 vem de onde? Vem de 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Agora eu quero transformar esses 3 em 2,5. Aqui é 4 milímetros. Eu vou aqui, ó. 4, 1,38. Então o fator aqui é 1,38. Ó. Então eu vou pegar, ó, são 1, 2, 3. 3 vezes 1,38. Vamos fazendo esse cálculo aí para mim, por favor. Aí eu vou transformar esses 2,5 em 2,5. Então não precisa de cálculo, né? É 1. Então nós vamos ter 3 vezes 1, que vai dar 1, tá? Vai dar 3. Faça esse cálculozinho aqui para mim, por favor. Deu quantas primeiro? Alguém fez? Pessoal, eu estou dando aula e vocês não estão nem aí. Às vezes, uma vez caiu, eu comecei a dar aula até 2,84 e 4,14. Tá. Então vamos lá. 2,84 e 4,14. E aqui 3, né? Então vamos somar. Aí soma agora, Daniel. 2,84, 4,14 e 3. Soma aí. Dá uma somada desses valores. 9,98, tá? Então, deu 9,98. É como se nós tivéssemos 9,98 cabos de 1,5 aqui. Só que não existe 9,98, então a gente pode arredondar para 10, tá? Então é como se nós tivéssemos 10 cabos de 2,5 aqui.
tá? É como se nós tivéssemos 10 cabos de 2,5, tá? Ah, professor, mas é 4 aqui. Não, a gente fez uma transformação aqui para saber uma média mais ou menos. É como se nós estivéssemos tirando uma média. Então, qual é o eletroduto que eu vou usar? Aí eu vou pegar agora 10 cabos. Aí eu venho aqui, ó. 2,5, então 8. Não tem de 10, não tem 10. Então eu vou usar aqui, ó, 13. Então vai ser de 25 milímetros. Tá bom? Deu para entender? Todo mundo entendeu isso? Não dá pra você falar nenhum. Bora fazer o cálculo de um aqui, tá? Vamos fazer o cálculo de um aqui. Eu vou calcular esse trecho aqui, ó. Vou calcular esse trechozinho aqui, tá? Para a gente saber qual é o eletroduto dele. Deixa eu apagar aqui. Ah, deixa eu pegar o pior trecho aqui, que eu acho que é melhor, tá? Esse trechozinho aqui, ó. Tá? Vou calcular qual é esse eletroduto que a gente vai usar. Tá bom? Então nós temos 2 cabos de 1,5. 2, 3 cabos de 2. Como é que eu sei, pessoal? Porque eu já decorei, né? Circuito 1 é iluminação, circuito 2 é tomada, circuito 5 é chuveiro. Chuveiro? Não, como é que chama? Ar-condicionado. Então vamos lá, nós temos 6 cabos de 2,5, nós temos 2 cabos de 1,5, tá bom? Então qual é o eletroduto que eu vou usar? Eu vou aqui, ó. Vamos lá. É mais fácil eu transformar os dois para 1,5 ou só um para 1,5? Mais fácil transformar um circuito de 1,5 para 2,5, né? Então eu vou escolher aqui, ó. 2,5, tá? Eu quero transformar todos os cabos em 2,5. Tá? Eu vou pegar esses cabos aqui, ó, e vou transformar, fazer a equivalência dele. Então vamos lá. Então nós temos 2 de 1,5, né? Então qual é o de 1,5? O fator. O fator é 0,71. Nós temos 6 de 2,5. Então a gente não faz cálculo nenhum, que é 6 vezes 1, que vai ser 6. Quanto é que dá esse outro aqui, Daniel? Faz aí rapidinho. É 2 vezes 0,71. 1,42. Então aqui deu 1,42. 1,42. 6 mais 1,42 dá 7,42. Não existe 7,42 assim no coisa, então a gente vai usar 8. Tá? Então são 8 cabos de 2,5. Tá? É como se nós tivéssemos 8 cabos de 2,5, tá bom? Então vamos lá na outra tabela para ver qual é o diâmetro. Então 2,5, aqui 8, então a gente vai usar os 20 milímetros. Então nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui, nosso eletroduto ele vai ser de 8 milímetros, tá bom? Então como é que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar aqui, negócio que eu não sei o código para colocar aquele diâmetro, vocês sabem? Que é a bolinha. Eu vou escrever aqui. Tem um códigozinho, eu não sei qual é. Tá aqui, ó. Vou botar aqui, seria símbolo. Agora para achar, meu amigo. Agora para eu achar esse símbolo do diâmetro, tá foda aqui. Tá bem aqui. Não dá pra você pesquisar não em cima. Pois é, mas eu não sei se dá para pesquisar. É aquele símbolo que é uma bolinha com um tracinho no meio. Aqui, ó. Não, não é esse, não, mas eu vou usar esse. Poxa. Deixa eu ver se eu acho aqui o símbolo mesmo.
Não é Alt mais 157, não? Alt, porque tem um códigozinho Esse vai dar Alt certo, hein? 155. 157 também. Alt 157. É esse É. mesmo. Rapaz, acaba bom. Esse aqui mesmo, tá? Eu posso botar um pouquinho menor aqui. Eu coloco aqui numa posição que dê para entender mais ou menos que esse símbolozinho aqui ele está dizendo que é o eletroduto, tá? Então quer dizer que esse eletroduto aqui vai ter vai ter 20 milímetros, tá? Ah, pronto. Aí eu vou calcular de tudinho. A maioria, pessoal, vai dar 20 e 25, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso também fazer uma outra observação aqui. Por exemplo, quando não estiver especificado, aí vocês vão ver qual é o que dá mais, entendeu? Quando não estiver especificado, implanta o eletroduto, terá a dimensão de, vamos supor, por norma era para ser 20. 20 não, se não aparecer, quer dizer que é de 20 milímetros. Mas aí no caso aqui, como geralmente dá, a maioria dá 25, terá o diâmetro de 25 milímetros. Tá? Aí você vai calcular. E só quando for 20, aí que vocês colocam do ladinho, tá? É só isso. Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Então, pessoal, é basicamente Eu, isso, tá? É basicamente isso o cálculo de um projeto elétrico. Então, o que, que a gente fez desde o início? A gente calculou a quantidade, a carga de iluminação, depois a gente calculou a quantidade de tomada, depois atribuiu potências dessas tomadas, fez um cálculozinho lá pela quantidade de tomada, né, e tal. Depois dividiu em circuitos terminais, que foi a quantidade de circuito, calculou a fiação dos circuitos terminais, depois calculou a fiação e o diâmetro do circuito de alimentação, depois calculou os disjuntores de cada circuito e agora o diâmetro do eletroduto. Então, praticamente foram 8 passos que a gente fez aqui para o nosso projeto, tá bom? Então, o que, que vai aparecer nesse projeto, pessoal? Um projeto elétrico, o que, que eu vou fazer com vocês? Eu vou tentar fazer esse meu projeto e vou botar numa prancha, bonitinho, mais ou menos como deve ser, tá? E aí, só para vocês terem de exemplo. Ou então eu vou procurar uma na internet para mandar o que, que tem que ter nessa planta. Então, no projeto elétrico, tem que ter a planta baixa, ou a planta elétrica, né? Tem que ter uma legenda para o cara saber o que é cada símbolo. E, por último, nós tem que ter um diagrama unifilar, além desse cálculo. Então, esse cálculo aqui que a gente fez, ele não é à toa, não, tá? Esse cálculo ele vai para o projeto também, tá? Essa tabelinha aqui, ela vai para o projeto, tá bom? Só que eu vou dar uma organizada nela para ficar mais. Acrescentar algumas informações a mais, mas essa tabela ela tem que ir para o projeto também, que é o cálculo, memorial de cálculo, como se fosse um memorial de cálculo, tá? Que a gente chama. Então são esses 5 elementos: a planta elétrica, a legenda, o diagrama unifilar, que eu vou mostrar agora para vocês o que é, e o quadro de memorial de cálculo, tá? Que é esse cálculozinho aqui que a gente fez. Então, isso não é à toa, tá, pessoal? Porque o cara tem que se olhar para ti, mas como esse cara chegou nesse resultado? Aí tu tem que mostrar essa planta para o cara, tá, entendi. Entendi agora como é que ele fez, entendeu? Tá, pode falar. tem como você fazer mais um exemplo do dimensionamento de eletroduto, Tem, de vamos lá. conjunto? Então, Vamos lá. só um exemplo. Escolhe aí um trecho aí. Não tá dando nem pra mim entrar na apresentação, tá aparecendo a mãozinha aqui, não dá pra entrar.
Ah, é porque eu parei de. Acho que eu parei de. Desculpa. Eu parei de compartilhar. Eu vou mandar esse slide para vocês, mas tem naquele, como é que chama? Aquela apostila que eu mandei para vocês, tá? Como base. Que é do professor, esqueci o nome do professor. Mas é muito boa essa apostila, cara. Eu acho que eu vou começar a adotar ela como um material didático, tá? Nas outras turmas. A gente vai seguir ela, né? Vai seguindo ela. Então vamos lá. Vamos lá, Caio. Tá vendo aí algum. Vou escolher aqui um trecho qualquer. Escolhe aí onde é que tu quer que eu calcule. Diz aí, acho que é Pode ser qualquer banheiro. um. Pode ser do banheiro, pode ser do banheiro. Vou pegar isso daqui. Então, tá, vamos. Porque o que acontece? A gente faz aquele cálculo de equivalência quando nós temos diâmetros diferentes. Por exemplo, aqui, ó, aqui não precisa, porque é tudo 2,5. Quando é tudo 2,5, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É todos 2,5 aqui, né? Por exemplo. Então, se é todo 2,5, eu não preciso fazer o cálculo. Eu venho aqui direto e olho. 2,5 são 6 cabos. Então, aqui tem 4, tem 8. Então, eu não vou usar 4, eu vou usar o 8, que é sempre o maior. Então, vai ser 20 milímetros. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso em que eu tenho a mesma dimensão de cabos. Ó. São circuitos diferentes? São. Mas eles são mesmo 2,5, tá? Agora vamos pegar, deixa eu ver. Pegar esse caso aqui, ó. Esse circuito 1, ele tem 1,5. Esse circuito 2, ele tem 2,5. Se eu for pegar a tabelinha lá, ó, eu vou usar 1,5 ou vou usar 2,5? Não sei, porque eu tenho os dois. Aí que eu vou usar essa outra tabela aqui para poder fazer uma equivalência, tá? Eu vou fazer uma equivalência. Então, é como se eu estivesse transformando. Então, vamos voltar lá para a planta para eu olhar aqui, ó. Então, eu tenho 2 cabos de 1,5 e tenho 3 cabos de 2,5. Como é que eu sei? Porque eu sei que o circuito 1 é 1,5 e eu sei que o circuito 2 é 2,5. Então, 1, 2, 1, 2, 3. Tá? Então, então, vamos lá o cálculo. Então, são 2 cabos de 1,5 milímetro, e 3 cabos de 2,5 milímetros. Tu quer transformar o de 1,5 em 2,5 ou de 2,5 em 1,5? Escolhe aí. 1,5, 2,5. 1,5 em 2,5. Vamos supor que seja isso. Então, esses 2 cabos de 1,5, se eu fosse transformar em 2,5, quanto equivaleria? É esse mais ou menos o raciocínio. Se esses cabos de 1,5 fossem de 2,5, seriam quantos cabos de 2,5? A pergunta é mais ou menos essa, tá? Aí eu venho aqui, eu quero transformar esse de 1,5 em 2,5. Então eu venho aqui, ó, escolho 2,5. Aí então, ou seja, eu vou usar essa fileirinha aqui, ó. Tá? Então assim, 2,5, então é o cabo de 1,5. Então o fator aqui é 0,71. Então eu tenho 2 cabos. Então 2 cabos de 1,5 eu tenho que multiplicar por 0,71. Da onde eu tirei isso? Daqui, ó. Desse cabo, dessa história aqui. Eu tenho 3 cabos de 2,5. Então eu já tô transformando em 2,5 e não preciso transformar, que vai ser 1, né? Então 2,71 é quanto mesmo? 2 vezes 0,71 é 1,42. Então vai dar 1,42. Então, 2 cabos de 1,5 é como se fosse 1,42 cabos de 2,5. É equivalência, tá? É tipo uma regra de 3 aqui. Então eu tenho 2, eu tenho 3 mais 1,42. Da onde esse 3? São os 3 cabos de 2,5 que eu já tenho. Vai dar 4,42. Como não existe 4,42, eu vou usar 5. Tá? 5. Então, nesse trecho aqui, Caio, é como se eu tivesse 5 cabos de 2,5.
tá? Apesar de ter dois de 1,5, mas quando eu faço a equivalência, é como se eu tivesse 5 cabos de 2,5, tá bom? Aí eu tenho 5 cabos de 2,5, agora eu vou lá na outra tabela e dou uma olhada. 2 cabos de meio, não tem 5 aqui, só tem 8, então vai ser 20 também. Geralmente vai ficar entre 20 e 25, na maioria dos casos, tá? Poucas vezes vai dar maior, poucas vezes, ou menor, tá bom? Deu para entender, Caio, agora? Ah, isso era 20 milímetros, né? 20 milímetros é a grossura do eletroduto, tá? Esse símbolo aqui. O diâmetro dele, né? O diâmetro dele tá? O diâmetro dele é isso aqui, ó. Eletroduto de 20 milímetros. Esse aqui é o mais comum que a gente usa. Esse aqui, ó, tá? De 25 milímetros e 25 milímetros. Não tem aqui a diferença entre eles. Mas geralmente é 20 e 25 milímetros, tá, pessoal? Que a gente usa em casa, assim, normal, tá? Alguma dúvida? Não, né? Então, pessoal, o último assunto que a gente vai fazer, que a gente vai falar hoje, eu vou dar um tempinho de 10 minutos, que já tô com a perna dormente aqui. Eu tô todo encaranguejado, tô com o pescoço doendo, tudo doendo. Eu vou dar 10 minutinhos para beber uma água, aí vocês bebem uma água aí. Aí eu vou passar um vídeo, que é o diagrama unifilar, tá? Vou passar um vídeo para vocês, aí a gente termina a aula de hoje e acaba a disciplina também, tá bom? Vou dar uma pausa aqui. 10 minutinhos, tá?
Oba, pessoal, vamos lá, para te matar. Volte aí na frente da tela do computador ou do celular. Alô? Como estão vocês? Eu preciso saber Estamos aqui. da sua vida, a paixão esquecida. Vamos lá, pessoal, cadê o Caio, hein? Caio, Daniel. O Elcio ainda tá por aí? Professor, eu acho que os outros lá tinham acabado a aula e saíram. Ah, então, então vamos lá. Eu não tá gravando mesmo. Dá, pessoal. Então, esse vídeo que eu vou passar aqui, eu vou até botar aqui o link na aula, mas aí vocês não vão pegar, né? Copia aí, Caio, depois, o Caio, Wells, joga lá no grupo. Deixa eu botar aqui no meu. Já é. Deixa eu pegar aqui. O que vai acontecer aqui, pessoal? Depois que a gente faz todo esse cálculo, tá? Um dos desenhos que nós temos que mostrar quando a gente vai fazer um projeto elétrico é o que a gente chama de diagrama unifilar. O que é esse diagrama unifilar? Ele é uma espécie de resumo de tudo aquilo que a gente fez até agora, tá? Porque nele vai estar contido todo o esquema da nossa edificação, tá? Todo o esquema dos nossos circuitos. A quantidade, a amperagem, a quantidade de circuitos, e assim vai, tá? Então, vou mostrar esse videozinho, que é um vídeo bem legalzinho, que o cara explica aqui. E aí, quem quiser pode baixar esse modelinho dele, que ele disponibiliza, tá? E aí eu vou dar aqui o play, e aí eu acho que aí qualquer coisa eu vou dando umas paradas para explicar, tá bom? Tá saindo o áudio para vocês? Tá. Não, mas acho que tá saindo do microfone. Deixa eu mudar. Agora tá saindo? Não, Não? não, Não? não. Então deixa eu mudar para. Doideira. Olá, nesta aula vamos aprender a elaborar o diagrama unifilar, representando os seguintes itens: ramal de entrada, quadro de medição, quadro de distribuição e circuitos terminais. Considerando que todo o memorial de cálculos já foi realizado e já possuímos em mãos os circuitos elétricos que irão compor nossa infraestrutura de projeto, agora vamos elaborar o esboço da instalação composto pelos itens citados anteriormente. Aqui eu já tenho o diagrama unifilar do projeto base do curso que elaborei no AutoCAD. O arquivo está disponível para download abaixo do vídeo. Faça download e abra o mesmo no AutoCAD para que você possa acompanhar a aula. Esse arquivo serve como base para elaborar outros diagramas. Basta editar as informações com base no memorial de cálculos, de acordo com as necessidades de cada projeto. Vamos ver passo a passo o que significa cada item do diagrama. Aqui representamos a concessionária que alimenta a instalação. Aqui temos os condutores do ramal de entrada que vem da rede da concessionária até o quadro de medição. Como o fornecimento é bifásico, temos duas fases em neutro. Nesse caso aí, foi esse trecho aí, aquele trecho que a gente olhou lá na norma, tá? Na norma da concessionária. Precisamos indicar qual é a bitola desses condutores. E como vou saber qual é a bitola dos condutores? Através da norma de fornecimento do ramal de entrada da concessionária local. Falamos sobre essa norma na aula 6.4, lembra? Nesse projeto, eu estou usando como base as informações da Companhia de Eletricidade Electro. Essa é a tabela da norma que apresentei na aula 6.4. Através dessa tabela, conseguimos identificar a bitola dos condutores do ramal de entrada. Para consultar a tabela, precisamos saber qual é a carga instalada em quilowatts. Já calculamos em aulas anteriores a potência total instalada, que é 18.700 watts ou 18,7 quilowatts. De posse dessa informação, vou até a coluna carga instalada, 18,7, se encaixa na categoria B3. Carga maior que 15 kW e menor ou igual a 20 kW. Sigo até a coluna condutor ramal de entrada, que mostra que a bitola dos condutores será de 25 milímetros quadrados. Aqui temos a representação do quadro de medição. Devemos indicar a potência total da instalação em volt-ampere e já calculamos. Precisamos representar o símbolo do medidor de energia. Aqui temos a representação do disjuntor termomagnético bipolar, que dimensionamos na aula 6.4. Ainda no quadro de medição, temos que representar o aterramento.
No quadro de medição, Ó, daí é o quadro de medição, tá? Ainda que esse 70 amperes foi, a gente olhou lá na norma, tá? A nossa norma, ela já dá essa amperagem aí, tá? então, até o quadro de distribuição, temos dois condutores fáceis, pois o fornecimento é bifásico. Condutor neutro e o de proteção. Precisamos fazer essa representação no diagrama. Além de representarmos os condutores no diagrama, é necessário indicar a vitória dos mesmos. Na aula 6.2, dimensionamos a vitória dos condutores, onde encontramos 16 milímetros quadrados para os condutores de distribuição, que são esses condutores que estamos representando. A potência total da instalação do Rosenberg é indicada também no quadro de distribuição. Ainda no quadro de distribuição, representamos os disjuntores que dimensionamos em aulas passadas. Os condutores de cada circuito, a potência total do circuito e a identificação do circuito. Ó, então, cada circuito desse, ó, nosso lá, são 6, né? Então, circuito 1 vai ser iluminação total, né? Então, vai ser toda a iluminação da casa, do meu exemplo, né? Aí aqui, ó, aí qual foi o disjuntor que nós usamos? 16 amperes. Né? Esse DR a gente vai colocar aqui na parte da frente, tá? Ele botou aqui, em cada um ele botou um, tá? Só que a gente pode botar no geralzão lá naquele primeirão, tá? Aí, esse disjuntor aqui é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Aí, se ele é monopolar, a gente põe só um pauzinho aqui, tá? É um disjuntor de 10 amperes, monopolar, e o cabo que ele vai ser utilizado é de 1,5 fase neutro, tá? Por exemplo, no circuito 1 temos um disjuntor termomagnético monopolar, um pó de 10 amperes. Representei esse disjuntor aqui. Esse tracinho aqui está dizendo que o disjuntor é monopolar. Ainda no circuito 1, temos um disjuntor residual fase-fase ou fase neutro de 25 amperes. Aqui está a representação desse disjuntor. Esses disjuntores foram dimensionados em aulas passadas. Aqui estamos apenas fazendo a representação do quadro de distribuição. Continuando com o circuito 1, aqui representamos os condutores fase e neutro, que alimentam o circuito e indicamos a vitória desses condutores, 1,5 milímetros quadrados. Nesse espaço, informamos a potência total do circuito em volts ampere. Aqui, inserimos a identificação do circuito. Circuito 1, iluminação social. O procedimento mostrado se repete para os demais circuitos, mas antes que eu me esqueça, vou fazer uma observação. Lembra que quando dimensionamos os disjuntores termomagnéticos dos circuitos 11 e 12, ambos ficaram com 2 polos? Então, aqui no diagrama, precisamos representar os 2 polos, diferente dos demais circuitos. Esses 2 circuitos ficaram com 2 tracinhos aqui, pois é um disjuntor termomagnético bipolar. No caso aí, para bifásico, né? 2 tracinhos que é bifásico, tá? Já foi dito durante o curso que deve ser previsto nos quadros de distribuição uma capacidade de reserva, espaço, que permita as ampliações futuras da instalação elétrica interna, compatível com a quantidade e tipo de circuitos efetivamente previstos no projeto atual. O nosso projeto é composto por 12 circuitos. A NBR 5410 de 1997 estabelece que quadros com 7 a 12 circuitos preveram espaço de reserva de no mínimo 13 circuitos. Você deve estar se perguntando... Vocês se lembram daquela tabelinha lá no começo da disciplina, né? Se der 6 circuitos, a gente deixa mais 3. Se der 10, a gente deixa mais 4. Aí vocês vão ter que resgatar essa informação. Estou usando a norma NBR 5410 de 1997. Já vou explicar por quê. A NBR 5410 de 2004 não define quanto espaço deve se reservar. Por isso, usei a norma anterior, NBR 5410 de 1997. Abaixo do vídeo, vou postar o item 6.5.9.2 da NBR 5410 de 1997, onde estabelece espaços de reservas para diferentes quantidades de circuitos em uma instalação. Seguindo o que a norma estabelece aqui no quadro de distribuição, representei 3 espaços de reserva, o mínimo permitido pela norma. Não podemos esquecermos de representar no diagrama unifilar o aterramento no quadro de distribuição. Veja aqui essa representação. O aterramento, pessoal, é só esse símbolozinho aqui. Aí, nesse próprio vídeo aqui, ele já deixou... Ainda tá doendo meu pescoço. Já deixou aqui um... Basta baixar, que já tá tudo certinho, vocês só vão editar, né, para o projeto de vocês. Para a compreensão do diagrama, o projetista deve inserir uma legenda. As legendas dos desenhos técnicos de sistemas de eletricidade ajudam a compreender melhor a instalação. Aqui no exemplo, especifiquei o que significa cada símbolo do diagrama. O diagrama unifilar concluído, devemos copiar o mesmo e colar junto ao projeto que viemos elaborando durante o curso, pois vamos plotar todos os desenhos em uma única folha. O diagrama unifilar deve espelhar sempre a situação atualizada do sistema elétrico que ele representa. Desta forma, todas as ampliações, revisões, etc., que ocorrerem na instalação deverão ser incorporadas de imediato ao diagrama unifilar.
Chegamos ao fim de mais uma aula do curso. Espero que você tenha gostado da aula. Se ficou com alguma dúvida a respeito da elaboração do diagrama unifilar, poste aqui nos comentários ou entre em contato com o nosso. Então esse é o diagrama Tem, Caio, tem como baixar. Esse que é o diagrama unifilar, tá, pessoal? Então esse símbolozinho tá aqui, ó. Basta clicar aqui, Caio, que ele vai te indicar aqui para um outro site. Deixa eu ver. Onde baixa? Clique aqui para fazer o download. Aí ele vai fazer. Bora ver se vai baixar. Clique aqui para fazer o download de diagrama unifilar, demonstrando o sistema trifásico. Era para estar aqui, né? Acaba disso que estava. Ixi, vai pedir um password. É porque eu não estou com o AutoCAD instalado. Aquele arquivo que eu mandei de elétrica para vocês, não tem um modelozinho? Modelo Não de tem? quê? Desse diagrama? Deixa eu abrir aqui para ver. Aquele Eu acho cálculo de carga, né? De carga, né? Não, não o cálculo. Estou falando eu mandei um projetinho base para vocês, né? Aquele símbolo de elétrica? Não, eu estou perguntando se não tem um diagrama nele. Deixa Se eu não tem, ver. se não tem que esse abrir. desenhozinho aqui, ó, que é o diagrama. Deixa eu ver aqui. Tem esse símbolo aqui. Eu acho que eu tinha deixado um desse. É porque eu não instalei o AutoCAD ainda aqui na minha máquina. Mas eu acho que tem sim. Tô esperando abrir no meu computador é mais muito aqui tudo. Ah, coloca um SSD aí. Eu coloquei aqui no meu um SSD. Não, pera. Só tem um bagulho de legenda aqui. Ah, não tem esse símbolozinho aqui não, né? Mas eu tinha um arquivo que tinha esse símbolo. O negócio é que eu não tenho AutoCAD. Eu não sei se eu tô olhando o que o senhor mandou olhar, né? O único arquivo de AutoCAD que eu tenho é esses símbolos elétricos que o senhor mandou. Mas não tem aí, não, na área de trabalho, aí algum diagrama? Não. Tem esse? Não, né? Tá, eu vou dar uma procurada, eu já envio para vocês, só para vocês editarem, tá? Então, só para relembrar, pessoal, esse diagrama, ele dá é como se fosse um resumo, né? Um resumo do nosso projeto, tá? Cada linha desse aqui é um dos circuitos, aí tem a amperagem dos disjuntores, tá? Aí, qualquer dúvida, é só assistir de novo esse vídeo, está bem explicadinho, ele explicou bem E direitinho, tá? professor? Tá, pode falar. A aula de ontem já tá cadastrada lá naquela playlist? Eu acho que não. Eu esqueci, eu acho. Depois o seu cadastro de ontem e de hoje, que eu vou precisar ver de novo. Que eu Tá bom. teve umas horas que eu não prestei atenção e vacilei. Tá bom. Então é isso, pessoal. Eu acho que a disciplina termina por hoje. O trabalho de você. Amém mesmo, até para mim. Só que a gente vai ter mais um mês aí junto, tá? Já é outra disciplina. Então, assim, a gente teria aula segunda, terça e quarta. Então, vocês estão liberados para fazer esse trabalho. Eu vou criar a atividade. Não vou criar hoje, porque eu vou tentar fazer o meu aqui e mandar como um modelo para vocês, tá? Terminar esse meuzinho aqui que eu comecei a fazer, tá? O que mais? Deixa eu ver. E é isso, pessoal. Eu espero ter passado alguma coisa para vocês. Não sei se alguma vez na vida de vocês vão fazer um projeto elétrico. Eu acho que eu, na minha vida, fiz uma vez, só assim para ser construído, coisa pequena também. E, geralmente, quem faz esses projetos é alguém que é especializado nisso, né? Mas é uma área que vocês também podem atuar, tá, pessoal? Quem tiver interesse, pode se especializar nisso. Eu já dei a base, rapidinho, Elson. Eu já dei a base, já tem um bom caminho andado aí para vocês. E aí, vocês podem trabalhar projeto elétrico e hidráulico, sabe? Às vezes, o arquiteto engenheiro ele não tem tempo para fazer esse projeto, nem... enfim. Aí ele repassa para alguém fazer. Então, é uma área que vocês podem também estar trabalhando, estar atuando. Pode falar, Elson, agora. Eu tinha vontade de fazer faculdade de engenharia civil, essas coisas, trabalhar nessa área, até conhecer o projeto elétrico. Que aí eu perdi toda a vontade. É um negócio chato, professor, na moral. Mas nem todo engenheiro faz projeto elétrico.
Às vezes ele passa por engenheiro eletricista, tem um engenheiro eletricista, né? Só que o engenheiro eletricista, ele trabalha com coisas maiores, né? Tipo uma casa pequena dessa, não tem muita Professor, para ser necessidade. eletricista tem que fazer uma especialidade, né? Não, para ser engenheiro eletricista. Para Ah, ser tá. eletricista tem que ter um curso técnico de eletricista. Ou a prática, né? Eu tenho um curso de manutenção predial de elétrica. Como eu não. Eu nem peguei esse diploma, agora que eu lembrei. Tem que ir lá no SESC, Senac pegar. Mas como eu não faço dia a dia, né? Então eu não tenho mais a prática. Eu fiz mais porque eu estava nessa disciplina e eu queria sacar como é que fazia na prática, né? Tá. Se o senhor conseguir baixar esse projeto dele, envie em DWG, por favor. Tá, tu pode fazer o cadastro lá também, Caio. Só entrar e fazer o cadastro aqui. Eu acho que deve ser de graça. Ei, professor, mas também o Não, projeto não, não. elétrico. Acho que é um curso, tem que ser pago. Ei, Eu vou professor, procurar. Pode falar. o projeto elétrico também é o mais bonito que tem, sabia? De Tu todo. acha? Eu Eu acho acho, meio mais bonito. feioso. Depois do projeto elétrico vem o layout. O layout também é muito bonito. Aí o resto não é essas coisas, não. Mas eu gosto de corte, acho bonito corte. Corte eu não gosto de corte, não. Eu nunca aprendi, eu fiquei puto porque eu nunca aprendi a fazer direito. Aí eu desisti. Entendi. Pois é, pessoal. Então, assim, a ideia aqui é que vocês possam saber ler uma planta. Tiver uma casinha pequena que nem essa nossa aqui, vocês conseguirem fazer, tá? Um projeto. Então não tem muito mistério, tá? Não é uma coisa de bicho de cabeça, é prática, tá? Então é isso. Aí a gente vai ficar combinado. Eu vou olhar a agenda direita do nosso calendário, eu acho que começa dia 5 a outra disciplina. Aí eu vou marcar para vocês entregarem até quarta, tá? Esse trabalho. Acho que dá tempo, né? Vocês estão só com a É disciplina. pra entregar O com. projeto. Eu vou mandar um modelo que eu quero que vocês entreguem, Ah, tá? beleza. Tá bom? Eu vou fazer isso hoje, eu acho. Eu acho que hoje não tem nada para fazer à tarde, eu vou fazer isso, tá? Eu vou terminar esse meu e vou entregar e vou mandar para vocês um modelinho de como eu gostaria que fosse, tá? Tá bom? Beleza. Então tá. Então é isso, meninos. Eu vou botar essa aula mais tarde lá. As duas, né, que tá faltando, e aí é isso, tá? Beijos. Tá bem, Beleza, falou. professor? Tchau. Até quinta ou quarta, sei lá. Tchau. Então podia ser até outra segunda.